Então, vamos dar continuidade, né, às vibrações numéricas, a soma do caminho de vida de cada pessoa, para que aqui veio essa pessoa, né, ela veio para uma vida de, e aí depende da vibração numérica para a gente saber de que ela, uma vida de que ela veio, né, e no vídeo 1 tem a explicação de como você soma a sua data de nascimento para saber qual é o seu caminho de vida, o seu caminho de destino. Você tem que pegar a data de nascimento toda e somar dia, mês, ano, ver o resultado e transformar num único número, né? Por exemplo, uma pessoa nascida no dia 25 de abril de 1971, tá? O que você soma? O 25, 2 mais 5, o mês, 4, o ano, 1000, 9, mais 7, mais 1, somando tudo vai dar um resultado 29. Aí você soma o 2 mais 9, vamos ter um resultado 11. E 1 mais 1, 2. No caso, para a numerologia, a gente lê o 11 e o 2, porque o número de espiritualidade, né? Os números de espiritualidade para a numerologia são 7, 9, o 11 e o 22. Então, o 11 e o 22, eles são lidos, antes da gente transformar em um único algarismo, a gente lê esses números inteiros, o 11 e o 22. Todos os dois são números de espiritualidades e tem algo específico, diferente dos outros números de espiritualidade. Já que eu entrei nesse assunto, né, de espiritualidade, o Brasil ele é considerado um país de alta espiritualidade, porque 90% dos brasileiros tem pelo menos um número de espiritualidade em algum ponto do mapa. Como eu falei no vídeo 1, quando a gente pega os dados da pessoa, o nome de registro, mais a data de nascimento e faz o cálculo, são 14 posições de quem é você, o que você veio fazer, o que você veio aprender, certo? E em algum ponto, geralmente, os brasileiros têm um número de espiritualidade, cada um deles tem uma função. Tem gente que tem esses números, na parte fixa, que é aquilo que é imutável. A gente tem 5 números que são fixos em cada mapa, tá? E aí, se você tem números de espiritualidade na fixa, é algo que você precisa exercitar, porque se você não exercita a sua espiritualidade, você negativa o próprio número da espiritualidade, e um número que a gente negativa no nosso mapa numerológico, eles negativam todos os outros. Então a gente começa a ter dificuldade de lidar com a vida, de lidar com os problemas, a gente acaba atraindo, né, certos problemas por conta dessa negatividade que a gente nem sequer sabia, por isso não tomou cuidado, não exercitou a parte positiva do número para estar bem e positivo. Eu estudei a numerologia justamente porque ele ajuda a complementar esse trabalho de autoconhecimento que eu faço com as pessoas, junto com a parte energética, tá? Então, pra gente, eu vou aproveitar que esse número deu 11, e aí vocês podem encontrar, se você tem a vibração numérica 2, você tem que ver se antes do 2 não deu 11, como a soma do dia 25 de abril de 1971 dá 29, 2 mais 9 dá 11, então a gente encontra o 11 antes da gente fazer a leitura do 2, tá? Então a gente lê das duas formas, o 11, e depois a gente entende a vibração numérica 2, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandam aí as perguntas que eu vou responder. Para você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá um ok, dá um like, se inscreve e ativa o sininho para você receber os outros vídeos, né? Eu passo muitos vídeos também de autoconhecimento, falando de vários temas e tudo mais, então tem sempre vídeo novo. Se você estiver inscrito, você vai receber, estiver inscrito e com o sininho ativado, você vai receber esses vídeos, tá bom? Então vamos agora ver qual é o significado da vibração
desses números do 11 e do 2. Então, dentro do 11, né, da vibração numérica 11, são pessoas de alta sensibilidade e têm uma concentrada intuição. Encontrou 11 no caminho de vida, olha as características aí, tá? Elas sabem, elas têm uma facilidade de definir o que é melhor para elas e para as outras pessoas. Elas têm uma facilidade elas têm uma facilidade de ver não somente a realidade atual, mas o desdobramento daquilo que está sendo pensado, feito, dito, né? O que o amanhã vai trazer por conta do que está se vivendo hoje. Então é uma pessoa que tem uma forma de enxergar mais à frente, elas enxergam longe. Geralmente são pessoas agitadas, tá? Elas têm uma agitação natural, ou interna ou externa, tá? E elas são dotadas de um certo nervosismo. Para elas evitarem, né, essas questões da agitação, do nervosismo, é necessário que elas pratiquem intensamente a espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Pode ser, se você tem a sua religião, se você gosta, se você se sente bem, pode ser. Mas a religiosidade que eu coloco aqui, o cuidar da espiritualidade que eu falo, tem a ver com você se equilibrar. Às vezes você está em frente ao mar, a um verde, a uma árvore, você se conecta, você sente paz, você sente um arrepio, você sente uma paz, você exercitou aí a espiritualidade e nem se deu conta, tá? E ferramentas como mesa radiônica, radiestesia, reiki, essas ferramentas que limpam a nossa parte energética, elas limpam tudo, o físico, o mental, o emocional, também serve como ferramentas de espiritualidade. Tá? Então, se você tem um caminho de 11, para você não deixar que essa agitação, esse nervosismo tome muito conta de você, você precisa estar em dia com a espiritualidade. Até porque números de espiritualidade, elas se tornam pessoas de reciclagem de energia. O que é a reciclagem de energia? Os números de espiritualidade servem justamente para limpar locais e ambientes. Então, a pessoa que tem número de espiritualidade na fixa, como eu expliquei, que é a de vida toda, ou nos ciclos, que a gente vai passando por ciclos de vida, os números vão mudando. Então, se você entra no número de espiritualidade, você passa a ter a capacidade de reciclagem, você atrai as negatividades do ambiente para você reciclar. Se você pratica a espiritualidade, uma meditação, uma ferramenta dessas que eu falei, você consegue reciclar, envia a energia negativa para fora, se renova e continua fazendo esse trabalho. Se você não pratica nada de espiritualidade, é um ponto perigoso para você. Vocês já ouviram falar ou já conviveram com aquela pessoa que a gente fala, nossa, sugou a minha energia, me deixou energeticamente cansado, não sei como é que essa pessoa fez isso, né? Uma pessoa pesada, negativa. São pessoas que têm número de espiritualidade, que fazem reciclagem de energia e não têm nenhuma ideia que fazem isso. Chega a um certo ponto que essas pessoas pegaram tanta negatividade que elas precisam da energia vital das outras pessoas para não ficarem doentes, para estarem vivas. Então elas sugam a energia vital, a energia positiva das pessoas para ela poder se manter viva. Então é algo que é perigoso. Você que tem número de espiritualidade, que deu 11 no seu caminho de vida, muito cuidado para você não se tornar um reciclador de energia. Já porque tem número de espiritualidade, mas para você não se tornar uma pessoa que vai sugar a energia dos outros. Para isso, você precisa manter o cuidado na sua espiritualidade. Se você não se cuida, a sua tendência em cair no negativo é muito alta, tá? Elas, como eu falei, né, as pessoas do 11, elas têm muita facilidade em
interferir nas vidas das pessoas em volta, né? E se ela está positiva, se ela se cuida, ela vai falar coisas boas, ela vai atrair coisas boas para as pessoas próximas. No negativo é o contrário. Cuidado com o negativo do 11, que seria, né, o desequilíbrio mental, a tendência a vícios. Se você vai para o lado negativo dessa vibração numerológica, você tem uma tendência a se viciar. E o que são os vícios? Não é apenas as drogas, ou a bebida, ou comer demais, mas em si você fazer demais tudo aquilo que não teria necessidade. Por exemplo, uma pessoa que não trabalha com computador vai passar 8 horas na frente de um computador. É um vício, é uma fuga, entendeu? Então você tem que tomar cuidado. Se você for para o negativo, se você tem uma vibração numérica 11 e você tem algum tipo de vício, você tem que tomar cuidado para reverter isso, tá? São pessoas que têm um grau, né, de sensibilidade muito alta. Elas captam com maior intensidade a imperfeição do mundo e das pessoas. Elas têm uma capacidade de enxergar o negativo, principalmente, das pessoas. E aí, se você não souber lidar com isso, você acaba não querendo lidar com as pessoas, porque todo mundo tem um lado negativo, todo mundo tem um lado que não sabe muito bem lidar devido ao que passou, devido ao que aconteceu na vida, e você da vibração numérica 11 tem uma facilidade de enxergar e de sentir isso, tá? Só que no lado negativo, você não vai lidar bem com isso, tá? Vocês podem, no negativo, ir acumulando insatisfações, sofrimentos, são pessoas que se sentem incompletas, buscam sempre mais, nunca estão satisfeitas, tá? Elas precisam cuidar dessa insatisfação por conta dos vícios que eu já falei, tá? Cuidado para não cair nas dependências, né? E isso pode ser algo grave para a sua vida. Esses vícios, se você entra, são difíceis depois de você controlar e de você sair. E isso desequilibra toda a sua vida e toda a sua existência. Como evitar? Pratica a espiritualidade. Conselho para a pessoa da vibração numérica 11. Tá? Já que você veio com um sentido mais desenvolvido, de uma parte intuitiva mais forte, ajude as pessoas, né? Esse é um dom que você trouxe, que você veio justamente para que você procure, primeiro, equilibrar a sua própria vida, a si mesmo, né? Acreditar em si, desenvolver toda a parte de autoconhecimento, porque é impossível você querer ajudar as pessoas, aconselhar as pessoas com bons conselhos, com positividade, se você estiver em desequilíbrio na sua vida. Então, use essa parte intuitiva para alinhar a sua vida, para alinhar a vida das pessoas que você convive, porque você tem um acesso maior, né? Pratique bastante a espiritualidade para que você fique longe de todos os vícios, certo? Agora vamos procurar dar uma olhada na vibração numérica 2. Né? Porque aí o 11, a gente vai somar 1 mais 1, vira 2. Então também tem mais um contexto para você que é da vibração numérica princípio 11. A vibração numérica 11 fala que você que encontrou esse caminho de vida é uma pessoa que tem facilidade em unir, em associar, em juntar pessoas, ideias, fatos. Possui uma capacidade infinita de associação. O seu dom é conseguir equilibrar as diferenças das situações, das pessoas. Você consegue valorizar os pontos em comum, juntar, né, esses pontos em comum num único segmento. São pessoas com facilidade de assimilar a ideias dos demais, valorizar essas ideias, condensar essas ideias de uma forma, né, de um clima de satisfação para as pessoas envolvidas. Então é uma pessoa de união, é uma pessoa de flexibilidade, são pessoas que são gentis na maneira de relacionar com os outros, com os demais. Elas conseguem abafar os conflitos, elas conseguem equilibrar os relacionamentos, elas possuem a facilidade de união, de associação, de manter atado aquilo que está disperso, né? Então isso é muito bom, muito importante, uma pessoa
de caminho de vida, de flexibilidade, união, concessão. Vamos dar uma olhada então na parte negativa dessa vibração numérica. O negativo da vibração numérica 2, ela está muito na parte tocante à acomodação. A pessoa no negativo do 2, ela se acomoda, ela espera que as outras pessoas façam tudo para ela. Tá? Elas só querem fazer qualquer tipo de atividade em grupo com outras pessoas, junta com outras pessoas. Ela não consegue ficar só, e isso pode se tornar algo muito ruim. No negativo, essas pessoas elas tentam juntar pessoas e situações que não têm esse contexto de estarem juntas, certo? Ela perde, no negativo, perde a capacidade de entendimento, aonde precisa de união, de conciliação, e aonde ela faz aquilo por vontade e conveniência própria. Então ela tem que ter um cuidado muito grande de não querer juntar o que não dá para se juntar e não se acomodar. Tá? Então, muito cuidado na acomodação, porque a acomodação ela é um pulo muito pequeno para sentimentos de tristeza, para melancolia, e isso vai para o caminho da parte de depressão também. Então, é um cuidado que você tem que ter se você é da vibração numérica 2, tá? Conselho para você que tem a vibração numérica 2, já que o seu dom é de unir, una aquilo que pode ser unido, deixe separado aquilo que não pode ser unido, não tente forçar as coisas, entendeu? Até porque cada pessoa vive uma situação conforme a sua vibração energética, o que ela colocou para fora, então ela trai contextos de vida conforme for a sua necessidade de mudança, e a gente não tem o direito de interferir, mesmo que aquilo seja ruim para aquela pessoa. Então você que tem o dom da união, não tente unir aquilo que não pode ser unido, tá? Se você se sente só, se você tem necessidade de companhia, procure companhia, não tem mal nenhum nisso, tá? Você só não pode se acomodar. Não está satisfeita de estar só, quer ter alguém, mas fica sentado esperando que a companhia apareça, caia do céu. Não é legal. Corra atrás dos seus objetivos e daquilo que você quer. É uma vibração numérica muito boa, muito positiva. Aliás, todas são. Cada uma tem a sua característica e a gente percebe que elas se complementam, né? Uma pessoa da vibração numérica 1, a tendência, se ela está no positivo, e a pessoa da vibração numérica 2, a tendência é elas se darem bem, porque elas se complementam, elas se ajudam entre si, é algo que funciona muito bem. Vamos agora para um próximo segmento aqui. Então, assim como eu fiz no vídeo do 1, o número 2, ele também é chamado de a díada, tá? A harmonia dele, o dom dele é da união, da conciliação, da flexibilidade. A desarmonia dele está muito na submissão, na preguiça, na indecisão. Se você for por a desarmonia, fala do negativo, tá? A dependência, medo, divagação, será que não é? A dualidade, nunca sabe para onde vai, que caminho que precisa tomar, o que deveria fazer, ele se acomoda, ele fica inseguro, ele fica apático, ele tem privação das coisas, ele sente muita culpa, muita subserviência, ele se acovarda, se melindra, né? Tem a síndrome da alma prisioneira. Então, muito cuidado com o negativo, né? Se você viu que você foi para um caminho desses, exercita o positivo do número que você se alinha de novo, tá? As letras B, K e T no nosso alfabeto tem essa correspondência do número 2, tá? A esfera planetária é a Lua, os deuses mitológicos correspondentes ao 2 é a Perséfone, Hércules e Hermes e Psicopompe, tá?
O elemento astrológico é a água. Na medicina tradicional chinesa, o elemento é a terra e a figura geométrica é uma reta. Agora o resumo, se a gente fosse colocar rapidamente um resumo do número 2, positivo, flexível, adaptável, ele concede, ele coopera, ele participa, ele cede, ele tem muita facilidade no relacionamento, na diplomacia, na gentileza, na cordialidade, é atencioso e receptivo. Agora, no negativo, cuidado para não se tornar dependente, submisso, inseguro, indeciso, deprimido, inibido, descuidado e apático. Então esse seria o resumo para você que é da vibração numérica número 2. Você pode ver que a numerologia ela é vasta, né? Ela dá um conhecimento muito bom para a gente, de autoconhecimento, das minhas tendências positivas e negativas. Eu não preciso ter cuidado com o positivo, porque a gente lida muito bem com a positividade, em colocar para fora aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente faz que é legal, mas a minha tendência negativa eu preciso tomar cuidado. Num mapa numerológico, a gente lê o positivo. A gente não faz leitura de mapa numerológico em cima do negativo. Aqui, como é uma orientação de caminho de vida, estou fazendo esses vídeos e para ajudar vocês a enxergarem as tendências, eu estou colocando, tá bom? Então, você imagina se você souber as 14 posições de quem é você dentro da numerologia e juntar isso tudo, como isso pode ser interessante e resolutivo nos caminhos de vida que você vai seguir, tá bom? Próximo vídeo vou falar da vibração numérica 3. Para você que não curtiu o vídeo ainda, dá uma curtida, assina o canal, assina o sininho e vamos para o próximo vídeo, tá bom? Porque somos todos um e assim é.